Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal. Vou me descrever para aqueles alunos que no momento não conseguem me ver. E aí, visto blusa laranja hoje, calça preta, tenho uma estatura baixa, olhos claros, uso óculos, estou de pé aqui no estúdio e tenho um cabelo tamanho médio. E estou aqui, nunca sozinha, sempre acompanhada. Tenho o privilégio de ter comigo Clisma, o nosso intérprete, tornando essa aula ainda mais acessível. E aí, vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, seguros, aí junto com a família de vocês. Já acordaram? Estão acordando? Já falaram com aqueles que estão aí na sua casa com você ou na escola, não sei onde você se encontra nesse momento? Independente do horário, eu sei que você pode não estar sozinho neste momento. Então, se conecte com você, com aqueles que estão ao seu redor e perceba a beleza neste dia, mesmo se o sol, não é, ou a lua, não sei que horas você vai ver essa aula, estiver brilhando, não é? Mesmo que o sol ou a lua não esteja brilhando, eu espero que você esteja com essa disposição, não é, de estar bem. O seu bem-estar é tudo, tá? Neste dia. Então, professora Vivi, dá o Oh, seu alô aí com a sua gentileza para os nossos alunos e alunas da nossa rede. oi, professora Adriana. É isso, ficar bem, né? Que é o Sim. caminho desejado para todo mundo, né? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês aí em casa? Assim como a professora Adriana se autodescreveu, eu também vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, cabelos cacheados, curtos, pretos. Tenho olhos também pretos, uso óculos arredondados e hoje eu estou sentada atrás de uma mesa com o computador na minha frente e uso uma camisa azul. Então vamos juntos aí nessa aula maravilhosa que a professora Adriana preparou sobre entrevista. Será que você aí em casa já sabe alguma coisa sobre esse gênero oral textual, né? Que Sim, é dúbio, pois é. funciona nas duas plataformas. Se não conhece, vem com a gente que a aula vai ser massa. Isso mesmo. Então, esta aula foi preparada com carinho para vocês. Acolham no coração de vocês, não é? A disciplina de língua portuguesa, como também todas as outras. Conhecimento, já diz, não é? Os teóricos. Conhecimento é poder. Então, precisamos, não é? Estar empoderados, Com certeza. não é? Fortes, Ajuda. cheios de conhecimentos, ajuda e ajuda muito. Então, sexto ano, vamos começando o nosso dia assim, se energizando com palavras, não é? Que ativa a nossa mente para estar bem e dispostos para o conhecimento. Então, vamos lá. O tema da aula já foi falado pela professora Viviane Santos. Desculpa o É spoiler, professora. entrevista. Não, ótimo. Spoiler é sempre bom, ajuda muito. Então, o objetivo da nossa aula é reconhecer o gênero textual entrevista nos mais diversos veículos, a linguagem empregada e contexto de produção. Então, a entrevista está sempre circulando, não é, em diversos meios de comunicação e ela também é da ordem do relatar, não é, do informar. E aí é interessante ler entrevista, assistir entrevista, não é? Conhecer a estrutura da entrevista. Então, alunos e alunas da nossa rede, mais uma vez eu reforço a importância de você estar assistindo a aula e reassistindo, não é? Revendo o conteúdo, quantas vezes for necessário. Se você tem dúvida sobre um determinado conteúdo, não é, ou parte do conteúdo, vai lá no canal de YouTube e assiste às nossas aulas que estão, não é, lá no canal de YouTube. Então, pessoal, nesse processo, não é, neste ano de 2022, e acredito que 2023 estaremos fazendo esse trabalho que é tão importante e precioso, que é de recomposição da aprendizagem. Então, esta palavra recompor, não é? Reaprender, não é uma palavra que deve ser rejeitada por nenhum de nós. Somos constantemente estudantes, não é? Estudantes na fase da infância, da adolescência, da juventude,
na fase adulta, na melhor idade. Então, precisamos estar aprendendo, não é? Aprendendo sempre. Então, que tal acolher essa palavra, não é? Reaprender. Às vezes, nós precisamos desaprender aquilo que não é tão utilizável ou que não nos faz tão bem. Então, a gente desaprende. E aquilo que é legal, que é bom, que reforça o nosso bem-estar, o nosso conhecimento, nós aprendemos, reaprendemos, não é? Compomos este conhecimento, depois recompomos novamente. Então vamos lá, nessa disposição de aprender mais sobre esse gênero, não é? O meio de circulação é o campo jornalístico, não é? Tanto na mídia imprensa quanto na mídia digital. O propósito do entrevistador é obter informações sobre um determinado assunto. No caso, direitos autorais da arte, e para isso convida, não é, uma pessoa que tem, eu citei aqui arte, não é, convida uma pessoa que tem conhecimento do assunto, não é, seja arte, seja saúde, seja educação, não é, seja qual for, não é, a área, é importante, não é, convidar para uma entrevista, planejar essa entrevista e convidar aquela pessoa, não é, para esta entrevista que está ali totalmente com conhecimento, é especializado para falar sobre aquele determinado assunto. Então, o gênero entrevista, ele traz para a gente um relato, uma informação daquilo que nós não sabemos, não é? É um relato que esclarece, não é, informa um público-alvo que tem interesse sobre aquele determinado assunto. Então, vamos ler uma entrevista? Então, essa entrevista foi feita pela Rede do Saber com o escritor Maurício de Souza. E aí quem é Maurício de Souza? Eu acredito que muitos de vocês já sabem. Mas como professor tem essa missão, né? De falar novamente, não é? Conscientizar. Às vezes nos tornamos até prolixos, não é? Mas é o nosso papel. E é assim que o conteúdo, não é? A informação, ela é fixada em nossa mente. Então, quem é Maurício de Souza? Maurício, não é, Araújo de Souza, é um cartunista, empresário e escritor. É um dos mais famosos, não é, cartunistas do Brasil, sendo o criador da Turma da Mônica e membro da Academia Paulista de Letras. Então, Maurício de Souza tem essa missão de tornar o lúdico, usar a arte, usar a escrita, não é? Usar toda essa parte maravilhosa que eu amo. Eu acredito que da criança ao adulto, esse lado lúdico deve ser despertado e deve ser incentivado e deve ser usado na sala de aula, como sempre, e em qualquer momento da nossa vida, não é mesmo? Então, a entrevista com ele, não é? Nós estaremos lendo, essa aula reforça, não é? O conteúdo, o eixo temático, leitura. E aí vamos ler juntos? Então, a revista Rede do Saber faz a pergunta, não é? Para Maurício de Souza. Então, eles perguntam, não é? O entrevistador da revista Rede do Saber pergunta para Maurício de Souza: o senhor acredita que é possível educar e alfabetizar por meio das histórias em quadrinhos? Olha a resposta de Maurício de Souza. Não só acredito, como já é uma constatação. Em meus lançamentos nas livrarias, onde tenho contato direto com os meus leitores, é comum algum pai dizer que seu filho aprendeu a ler com a Turma da Mônica. O lúdico sempre foi fonte de interesse da criança e a linguagem dos quadrinhos é especial nesse caso, pois trabalha a memória visual juntamente com a leitura. O que acha da educação infantil hoje no Brasil? Não é? Então, é a Rede do Saber, não é? A revista Rede do Saber, conversando com Maurício de Souza. Então, olha a resposta que ele, não é, dá a essa revista.
Com a concorrência da internet, games e todo tipo de apelo de diversão para a criança, acredito que deveria haver maior investimento na educação através do lúdico. Só assim manteremos as crianças dentro da escola. E aí eu complemento, não é? Não só as crianças, mas o adolescente, o jovem, o adulto. Então, o lado lúdico, ele como esse cartunista, não é? Ele tem esse olhar. E esse deve ser o nosso olhar, não é? É sempre atrair o nosso público-alvo com o que há de melhor, o que desperta, não é? As emoções, não é? E leva esse aluno, essa aluna, seja qual for a idade, à busca do conhecimento, pois o conhecimento, ele nos transforma. Então, seu trabalho, mas nós vemos aqui outra pergunta, não é? Seu trabalho contribui e muito para a educação de algumas crianças. Quais os cuidados que você procura ter na hora de escrever suas histórias? Resposta de Maurício de Souza. Buscamos sempre estar informados sobre os interesses das crianças. Acompanhamos as mudanças naturais de geração para geração. Então, percebemos aqui uma responsabilidade, não é? Não se prepara, não é? Não se escreve algo para a criança, para o adolescente e nem para o adulto, não é? Seja qual for o público-alvo, de qualquer forma. Há todo um estudo, não é? Uma pesquisa de campo que é feita sobre o interesse daquele público-alvo. Então, Maurício de Souza, ele faz essa pesquisa e prepara o seu material, não é? Tentando, com esta visão de alfabetizar, de alcançar a linguagem usada, não é? Pela geração atual. E isso é muito legal. Então, outra resposta dele, a complemento da resposta, por essa razão, acredito que sempre mantemos um público constante, sem perda de atualidade. Sempre foi uma preocupação nossa fazer com que nossos personagens falassem a língua do dia, não é? A língua atual, dia aí tem o sentido de a língua atual, do momento. E aí, essa preocupação é muito válida, não é? E contribui muito na educação do nosso país. Com certeza, a professora Turma da Pode Mônica falar. é muito pioneira nesse sentido de aproximar realmente Sim. a linguagem do desenho para a linguagem jovem. Até porque, como ela é muito utilizada nesse processo de alfabetização, de desenvolvimento cognitivo da escrita, então, às vezes, usar palavras do dia a dia, usar gírias, usar expressões que as crianças, adolescentes, jovens estão usando, vai realmente trazer uma proximidade para a personagem, né? Então é muito importante porque ele junta também a alfabetização letrada, né, a utilização da língua portuguesa, mas também utiliza um poder de interpretação, porque você tem ali nas histórias em quadrinhos a linguagem não verbal muito forte, né? A gente tem a utilização do próprio desenho, às vezes explicando todo um contexto. As onomatopeias, não é? Todos os recursos de linguagem que fazem parte dessa transição entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Eu coloquei aqui no chat e perguntei se os meninos gostavam de ler histórias em quadrinhos. Eles estão dizendo que sim, a Rebeca disse que gosta bastante de ler histórias em quadrinhos. Legal. Também, a gente cresce, na verdade, lendo histórias em quadrinhos. No começo infantis, né? E aí, quando você fica mais velho, você percebe que alguns romances são, inclusive, adaptados para histórias em quadrinhos. Não necessariamente para ficar infantilizado ou para facilitar a linguagem, mas às vezes porque é um recurso tão rico. Né? A gente gosta de ver o desenho, de acompanhar, né, a estrutura dos quadrinhos. Então, é um recurso tão válido quanto ler um romance, por exemplo. Verdade, professora Viviane. Seus comentários sempre enriquecem a aula e, com certeza, a mente dos nossos alunos. Então, é muito bom, não é? Pensar e agir também, não é? Quando a gente pensa em um gênero bom como história em quadrinhos para as crianças, também paramos, não é? E pensamos o bem que isso faz. Então, vamos ler histórias em quadrinhos, pessoal.
Então, isso aí mesmo, Rebeca. Aproveita a leitura. Vamos lá. Além disso, passamos muitas informações educativas através das histórias engraçadas. Então, quem aqui já não riu, não é? Com os comportamentos dos personagens das histórias em quadrinhos. Também nos envolvemos em revistinhas especiais para a área da saúde, direitos da criança, não é? Educação, e é bem verdade, minha gente. Então, é bem interessante ler, perceber, não é? Os conhecimentos sobre a área da saúde, o direito da criança, não é? Quando nós vemos uma revistinha, uma história em quadrinhos, elaborada com os direitos da criança, que às vezes o adulto não sabe, não é? A criança, o adolescente também não sabe dos seus direitos e deveres. E aí, ao ter esse contato, eles são informados. E aí nós precisamos nos informar e informar. E o papel de Maurício de Souza é muito importante, não é? Como escritor, não é? Cartunista, quando ele tem toda essa preocupação e prepara um trabalho como esse, que esclarece, informa, não é, de forma bem lúdica, os direitos da criança. E com este material, não é, ele consegue alcançar. Nós conseguimos alcançar porque utilizamos também na nossa sala de aula. E isso é muito importante. E através das HQs deles, nós temos acesso também a outro material deles, porque é uma equipe, não é, que trabalha com ele, que prepara todo esse material. E aí é interessante porque podemos ver outros trabalhos, não é, da saúde, não feita por eles, mas já por outros órgãos também, preparando todo esse material. E aí a gente percebe a grandeza desse gênero. Então, leiam histórias em quadrinhos, tá? Seja da Turma da Mônica, seja de qualquer outra. Seus personagens são muito utilizados por professores para se trabalhar valores com as crianças. O senhor tem essa intenção no momento da criação? Né? A resposta, não é, dele é grandiosa, não é? E traz para a gente um peso, né, de responsabilidade social, né? Ele responde: os professores são pais de crianças na escola e também querem vê-las brincando ao mesmo tempo que estudam, e é verdade, não é? A maior alegria para um professor, uma professora, é ver o aluno satisfeito na sala de aula, é ver o aluno feliz no ambiente escolar. Então, essa responsabilidade social que temos, não é, como profissionais da educação, é uma responsabilidade grandiosa. E para nós, alunos, é como se fossem filhos mesmo. E aí, quando vocês vencem, nós vencemos juntos com vocês. E nos alegramos. E choramos também, tá? Então, alegria, não é? Se alegrar, chorar faz parte, não é? Então, somos família mesmo e a escola representa isso. Segunda casa, não é? É a nossa segunda casa. E precisamos fortalecer os nossos laços a cada dia mais. E sentir, não é? E vivenciar essa responsabilidade, não é? Da nossa missão mesmo, que é ser professor, não é? Não apenas ter o título, mas realmente ser professor. E ser professor é isso, é ter responsabilidade de pai, de mãe mesmo, e fazer o nosso papel. Então, eu gostei da resposta dele. E é esse peso de responsabilidade que tenho. Vamos lá. Então, é natural que aproveitem o interesse das crianças em desenhos e personagens conhecidos para criarem exercícios ligados a alguma matéria. Então, realmente, não é? Qualquer disciplina pode aproveitar as HQs e trabalhar, não é, os conteúdos, prendendo assim, através do lúdico, a atenção das crianças e adolescentes e até jovens e adultos. Vamos conversar e identificar o gênero, não é? Entrevista nas perguntas a seguir. Após a leitura do texto, assinale a alternativa correta quanto
ao gênero ao qual ele pertence, não é? Então, aqui nós temos o gênero poesia, música, entrevista e carta. E aí? Depois de ler, de falar sobre o gênero, não é? Que é o tema da nossa aula, vocês com certeza já sabem, não é? Que o gênero é entrevista. Quais elementos características foram essenciais para que você, não é, viesse a identificar o gênero textual, o que corresponde ao texto? Então, a resposta, né, o texto é feito em estrutura de pergunta sobre um tema. Estas são feitas por um entrevistador. Que assunto é tratado no texto? Então, aí, não é? A importância do gênero textual, história em quadrinhos na educação. Esse foi, não é, o assunto tratado na entrevista com Maurício de Souza. E qual é o ponto de vista do entrevistado em relação ao termo abordado na entrevista? Apresente um trecho, não é, que comprove isso. Então, como esta aula vocês irão rever, né, estamos recompondo o conteúdo, não é, para vocês, eu tenho que trazer para vocês, não é? Tudo isso assim bem trabalhado. Então, o ponto de vista do criador e escritor Maurício de Souza é que ele colabora com a educação por meio do gênero textual, histórias em quadrinhos. Então, ele responde, não é? Buscamos sempre estar informados sobre os interesses das crianças, acompanhamos as mudanças naturais de geração para geração. Por essa razão, acredito que sempre mantemos um público constante, sem perda de atualidade. Sempre foi uma preocupação nossa fazer com que nossos personagens falassem a língua do dia. Então, qual é o meio de circulação dessa entrevista? E aí, já pensaram aí? Falem com a professora Viviane no chat, não é? Um tempinho aí para vocês pensarem. E aí, vocês perceberam quando eu falei durante a aula qual era o meio de comunicação, não é, que estava sendo exposto, que foi feita essa entrevista com o Maurício de Souza? E aí, já perceberam? Foi um jornal, não é? Eu falei no início da aula que o gênero entrevista é da ordem do relatar, do informar. E aí, interessante que eu falei que ele circula, tem os meios de circulação. Circula tanto na imprensa, não é, como na mídia, não é, digital. E aí vocês podem encontrar uma entrevista sendo exibida, não é, na TV, podem encontrar uma entrevista sendo exibida também, não é, em uma das revistas. O que é que vocês acham? Comentem aí com a professora Viviane, porque esse gênero, ele, por ser da ordem do relatar, ele tem grande importância. E quando trazemos aqui, não é, um escritor, não é, um membro da Academia, não é, de Letras, e onde ele, paulista de letras, não é? E aí ele fala, ele tem essa criação, não é? Ele tem essa iluminação, eu acredito assim, para criar um material tão legal, utilizar um gênero que nos ajuda, não é, na alfabetização, na educação das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, quando um material desse é preparado, então, tanto a imprensa como a mídia digital, né, vai utilizar esse material. Então, dei pistas bastante, né, professora Viviane? Eu ia dizer, inclusive, que você deu a resposta. Dei respostas. No comecinho da aula, né? Falando Sim. sobre onde estava a entrevista veiculada. No momento, ninguém acertou, não. Mas eu acho que, pelo que você falou, já dá para... Pois é, professora Viviane. A resposta de Maurício de Souza, né, quando ele diz que o professor tem preocupação de pai, não é, de mãe, tem a responsabilidade, e é mesmo. A gente quer sempre facilitar, não é? Sempre ver os nossos alunos se darem bem. Então, não tenham dúvida disso, tá? Mesmo quando a gente prepara ali aquele exercício, eu não gosto. Vocês gostam dessa palavra
A avaliação, prova, não, né? Está ultrapassado. Exercício de verificação da aprendizagem, a avaliação diagnóstica nem é muito aceita, viu? Porque a avaliação, o coração faz tum, tum, tum. Não, não, não. Deixa para lá. Não é um exercício mesmo. Né? Um exercício não comprova tudo que você realmente é. Não é? Vocês sabem mais. Então, arrasem no conhecimento, não é? E estejam aí, não é? Ligadinhos na disciplina de língua portuguesa, mas também em todas as outras disciplinas, tá bom? Então, a resposta é essa. Não é? O meio de circulação é revista, não é? Agora é com vocês. Vocês têm aí uma atividade legal para fazer. Indique quais são as marcas comuns da oralidade que aparece nesta entrevista, não é? Então, qual é a marca comum da oralidade que aparece aí nessa entrevista que estamos, que lemos, não é, quando o Maurício de Souza conversa, não é, com um entrevistador, alguém da revista Rede do Saber. Vocês perceberam, não é, como é que ele se comunica, não é? Nós percebemos aí que eles estavam em um diálogo, não é? Então, era uma linguagem dialógica, né? Eles estavam ali dialogando, né? Falando sobre algo que é de interesse de todos nós que fazemos a educação, não é? E também de interesse dos nossos alunos, porque é um gênero que acaba trazendo para a gente, não é? Alegria ao trabalhar com ele, ao estudar com ele, não é? Percebendo ali as entonações, não é? Tem desenhos, mas tem escrita, não é? Tem onomatopeias, nós percebemos ali também pontuação e percebemos tantas outras marcas ali, não é? Da oralidade, da escrita. Então, espero que essa aula contribua para o seu conhecimento. E o nosso objetivo aqui é esse, é te ver bem e feliz. Tá bom? A nossa aula chegou ao fim, professora Viviane? Chegou ao fim, professora Adriana. Espero que os meninos tenham gostado bastante do conteúdo. Leiam histórias em quadrinhos, porque é divertido e a gente consegue aprender muita coisa de lá. Queria deixar um cheiro especial para a Rebeca, que acompanhou toda a nossa aula aqui, inclusive no chat. E é isso, a gente volta um outro dia, um outro momento. Isso, beijão, Rebeca, e todos os alunos e alunas da nossa rede que verão essas aulas em um outro momento. Um abração, agradeço a Clisma, que tornou a nossa aula mais acessível neste momento, a produção Cleiton e Jonas, que estão sempre aqui conosco, tornando essa aula possível. E agradeço também a professora Viviane, que está aqui comigo sempre. E é isso, pessoal, um beijão no coração de vocês e até a próxima.